boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da revista Plástico Sul. Nós agradecemos desde já a audiência de todos, aos que acompanharam a nossa divulgação durante a semana para a live de hoje, irão perceber que a gente fez algumas alterações no nosso layout. Isso se dá porque nós identificamos uma necessidade de uma identidade para esse conteúdo que também é jornalístico e passa a ser semanal, e ele é semanal, então, para a indústria, para a cadeia produtiva. Vamos esperar mais participantes. O tema de hoje, ele tem completa relação com o mês que nós estamos vivendo, junho, que é o mês mundial do meio ambiente. Então, a gente vai conversar sobre sustentabilidade, economia circular e reciclagem. E nós convidamos, então, a Fabiana Quiroga. Ela é diretora de reciclagem e economia circular da Braskem, para conversar conosco, para passar o seu olhar e o olhar da companhia sobre economia circular, reciclagem e outros temas relacionados à sustentabilidade. Então eu vou chamá-la para a gente conversar. Vamos convidar a Fabiana para participar. Olá, Fabiana, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde, me escuta, me vê, tudo certinho? Tá tudo bem, você também está me ouvindo, me vendo? Tudo certo. Fabiana, eu gostaria de te agradecer primeiramente por ter aceitado o nosso convite em participar dessa transmissão ao vivo. Para nós é muito importante a participação de vocês para saber um pouquinho do olhar da Braskem sobre economia circular, sustentabilidade, enfim. Eu que agradeço o convite. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de enfatizar que essa live ela tem um apoio super especial de uma empresa preocupada com as questões relacionadas à sustentabilidade. A Activas Distribuição de Resinas Termoplásticas completa 30 anos de mercado e lança distribuição disruptiva, com um manifesto de sustentabilidade que tem como objetivo a certificação do sistema B Corp e anuncia também a neutralização de emissão de gases de efeito estufa e CO2 zero na sua frota. Para saber um pouco mais sobre as ações ambientais da empresa e também sobre economia circular da Activas, é só acessar www.activas.com.br. Parabéns, então, o Laércio e seu time, o Laércio que é o CEO da empresa e o seu time, por essa visão ampla de sustentabilidade. A gente precisa de empresas assim, né, Fabiana? Sem dúvida nenhuma. Vamos começar, então. Fabiana, a nossa live, né, nesse nosso bate-papo, ele é bem específico para um setor que é para a cadeia produtiva de material plástico. Mas como a gente está num veículo digital, ele tem um alcance de consumo do público final. Então, eu gostaria de começar falando sobre economia circular da forma mais didática possível. O que é economia circular para a Braskem? Bom, a economia circular é uma nova economia com menos impacto para o meio ambiente. Ela é uma transformação de uma economia linear que foi construída desde a Revolução Industrial, que é produzir, utilizar e descartar, para uma economia em que prioriza recursos e energia renovável, estende ao máximo de vida útil o produto e no final você não tem resíduo. No final você tem um novo produto, uma nova matéria-prima para o novo processo produtivo, trazendo mais eficiência a todo o processo. Ok. E quais são as ações da Braskem nessa área? Acho que um ponto que é importante, eu falei sobre economia circular de forma mais ampla, mas acho que antes de entrar especificamente nas nossas ações, é importante falar sobre o plástico, porque dentro do nosso propósito da Braskem é oferecer soluções sustentáveis através da química e do plástico. E o plástico trouxe grandes avanços para a sociedade, em várias aplicações. Então, desde o automóvel mais leve, então tem menos emissões de CO2,
estendendo a vida útil dos alimentos e, portanto, utilizando as embalagens plásticas. Também na agricultura, trazendo muito mais eficiência, menos utilização de defensivos agrícolas. E na área da saúde, todos nós estamos vivendo, né, a pandemia e vendo o quanto o plástico é importante. E nesse contexto de ser tão importante para a sociedade, ter trazido tantos avanços, é que o volume de plástico utilizado em todos os segmentos, né, na nossa vida diária, tem aumentado cada vez mais e utilizado, né, sendo utilizado em massa. E isso tem gerado grande impacto para o meio ambiente, que é o resíduo. Né? E por que tem criado esse impacto? Primeiro, porque a gente está numa economia que ainda não é totalmente circular, portanto, ele está virando resíduo e não uma matéria-prima, apesar de ser reciclável. E porque está tendo descarte inadequado. Então, acho que esses dois aspectos é importante quando a gente fala de economia circular. Ela se aplica a todos os materiais para que a gente avalie o melhor impacto sob a ótica mais ampla possível, não só o descarte, mas também na parte de energia, emissões de CO2 durante todo o processo. Então, envolve todos os materiais. Mas quando a gente olha o plástico e vê quanto ele traz de benefício para a sociedade, a economia circular vem para endereçar exatamente a preocupação que está na sociedade, está na humanidade, está conosco como indústria, também nesse caminho. E quando a gente olha para a Braskem, a gente foi pioneira desde 2010 na produção de resina de fonte renovável, vinda da cana-de-açúcar. Então, ela tem captura de CO2, né, e não emissão, ela tem captura durante todo o seu processo. E hoje, uma empresa brasileira é a maior produtora de biopolímeros do mundo. Esse foi um passo importante. Mas em 2018, nós reforçamos nosso compromisso de implementar a economia circular, fazendo um convite para a cadeia para que todo mundo tenha esse mesmo objetivo, né, de fazer essa mudança, essa transformação. E a gente tem atuado em toda a cadeia, desde o design, passando para uma produção mais eficiente, na parte de utilização e engajamento do consumidor, na coleta e na reciclagem. Desenvolvimento do negócio mesmo de reciclagem, tanto reciclagem mecânica como química. Só para tentar traduzir um pouco qual é a ação de uma indústria que é fornecedora de matéria-prima, a plástica pode atuar em todos os elos. Não é que a gente está atuando sozinho, de forma alguma. A gente sempre trabalha com parcerias, mas a gente, através do que a gente tem de melhor, do que a gente conhece, a gente tem apoiado. Então, na parte de design, trabalhando nas nossas resinas, oferecendo soluções, tanto do renovável, como um portfólio de resina com conteúdo reciclado, que foi produzido com pós-consumo, com resíduo pós-consumo. Mesmo nas nossas resinas, trabalhando para que o cliente possa fazer um produto com menos plástico, mais fino, a espessura, por exemplo. Então, traz menos impacto para o meio ambiente. E por que o design é tão importante? Então, a gente trabalha dentro de casa, ou seja, nos nossos desenvolvimentos, mas também com a cadeia, com os nossos clientes e com as empresas de bens de consumo, para desenvolver soluções em que pense na cadeia como um todo até seu final, para que tenha mais reciclabilidade, que você consiga trazer de volta esse material e avaliando todo o impacto que ele pode trazer. E aí é nesse contexto que a gente trabalha, então, para ter, por exemplo, embalagens monomateriais, um único material para facilitar a reciclagem. A gente trabalha iniciativas, né, como foi o ano passado, de design, junto com estudantes. A gente fez um hackathon de 3 dias com a Colgate e com a Kimberly-Clark, para buscar inovação nas suas embalagens existentes. Era o Neve, por exemplo, que já é super eficiente, mas como trazer uma solução ainda mais eficiente, com menos impacto, que depois possa voltar para o processo produtivo. Então, isso é tudo a parte de design. Quando você olha a produção, assim, a indústria do plástico já vinha trabalhando com aproveitamento de resíduo, reciclagem, e esse é uma obrigação que toda indústria tem que pensar. Gerar menos resíduos, utilizar a energia renovável, os resíduos que são gerados, reaproveitar ou reciclar. E na Braskem, a gente utiliza 26% das nossas plantas água de reuso, que é outra forma também de economia circular. Isso na produção. Quando a gente olha o uso, e acho que esse ponto é super importante, sem o engajamento do consumidor, a gente também não vai conseguir a transformação. Porque é ele que consome, é ele que descarta. Ele faz muito parte dessa solução com a gente.
O ponto que eu sempre coloco não é que a responsabilidade é dele exclusiva. Acho que até teve um ponto errado da indústria por muito tempo de dizer, tem um resíduo no mar porque alguém jogou errado. Jogou. É verdade, isso é fato, mas a gente, como indústria, tem o papel de buscar soluções. Então, esse acho que é um ponto importante de colocar. E como engajar o consumidor? Então, a gente tem algumas iniciativas com a cadeia, como o Pique Plast, que é uma iniciativa junto com a Abiplast e Braskem, de trazer informação para o consumidor e engajá-los. E quais são essas ações, né, que eu gostaria de destacar duas, principalmente? Na São Silvestre, por exemplo, a gente fez a coleta de todos os copinhos que são jogados no chão, que são muitos, mas para transformar no novo produto. E ali, assim, é um engajamento de informar o consumidor de que aquilo é possível ser transformado, aquilo não é um resíduo, que é uma solução através da reciclagem. Então, acho que esse é um ponto. E o outro que eu gosto de destacar, que quem tem criança, na Kidzania tem uma estação de reciclagem, que mostra todo o processo de reciclagem. A criança participa e, no final, ele tem um material reciclado, que é um óculos, mostrando que, se você descartar certo, depois, ao final, tem uma solução. Nessa parte de educação também, a gente tem umas parcerias com o Educatu, que é uma plataforma digital, que aí é mais conteúdo para as escolas municipais. E aí, tentando só fechar o ciclo na parte de coleta, nós apoiamos cooperativas de catadores no Brasil, é um segmento muito importante nesse processo, além do aspecto social. Eles que são a grande parte do que é coletado e separado é através das cooperativas, então a gente tem um programa que chama Ser Mais. E para fechar o ciclo com a reciclagem, a gente tem desenvolvido reciclagem mecânica, então que é a reciclagem tradicional hoje, que é pegar o resíduo plástico, lavar, triturar e transformar em novo plástico, mas trazendo mais qualidade para esse material. E na parte de reciclagem química, que é mais disruptivo, e a gente está avançando nesse desenvolvimento, é transformar o resíduo novamente num químico, no novo processo produtivo dentro do próprio petroquímica, que faz com que, no final, você tenha uma resina igual, uma resina virgem, produzida sem nenhum tipo de barreira e nenhum tipo de aplicação. Tranquilo. E quais são os números? Há números disponíveis de desempenho, né, de toneladas, enfim, para contextualizar a importância dessa questão para a Braskem? Como está esse trabalho? Vou colocar alguns números, né, de 2019 em relação a volume comercializado. Então, em resinas renováveis, a gente está falando em torno de 170 mil toneladas no ano. De resinas recicladas, de 1.700 toneladas. Esse ainda é um volume em que a gente usou 2019 muito para desenvolver novo portfólio, fazer testes nos nossos clientes, entender o mercado, e nosso objetivo é alavancar esse ano e nos próximos esse volume, além de estar desenvolvendo também solvente reciclado, ou seja, químicos reciclados dentro da Braskem. Esse é o número de vendas. A gente tem alguns outros números relacionados a engajamento, todas as ações que a gente vem desenvolvendo, além dessas que eu mencionei, tem outras que foi o reciclar, transformar, que a gente esteve nas viradas sustentáveis, com uma reciclagem itinerante, que é um simulador em que mostra o que é cada fase da reciclagem. E a primeira é o descarte adequado, né, em que a gente faz essa interação com o consumidor. Então, tivemos engajamento e envolvimento de 150 mil pessoas o ano passado, com todas essas iniciativas que eu mencionei, além do nosso programa Educatu, que teve 78 escolas participantes durante o ano. Um outro número interessante, a gente tem uma iniciativa que envolve engajamento e um pouco valorização do resíduo no México, que chama Plastiangios, que a gente troca o resíduo por produtos na cesta básica. E teve o engajamento, envolvimento e o beneficiamento de 2.600 famílias nesse projeto em 2019. Só uma dúvida, desculpa te interromper, só uma dúvida. Essa questão, essa economia circular, da forma como vocês tratam aqui, vocês tratam isso mundialmente também? Como é que funciona isso no México, por exemplo? Também tem esse tipo de trabalho? Isso, as nossas iniciativas são globais, principalmente onde a Brasil tem planta. Então, basicamente, Brasil, América do Sul, a gente tem os escritórios aqui.
North America, a gente tem um líder lá, então eu sou responsável, sou a líder pela área de economia circular na América do Sul. Eu tenho um líder na América do Norte, que envolve México, Estados Unidos, e Europa e Ásia, um outro líder. A minha responsabilidade é coordenar, baseado na nossa estratégia, todas essas ações, consolidar e a gente ter aí algo muito concreto de entrega para a sociedade, de que a Braskem está atuando em todos os lugares. Essas iniciativas que eu mencionei de educação, por exemplo, eu mencionei do México, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a parceria com o Eagles, que a gente faz a coleta dentro dos estádios, de todos os resíduos e transforma em produtos para o próprio time, mostrando esse valor, né? Trazendo algo concreto, porque é difícil você falar de sustentabilidade, economia circular, mas na hora que você mostra de que um resíduo vira um novo produto, traz muito mais veracidade, vamos dizer assim, ao próprio projeto. Um último item que eu queria mencionar, que eu acho que é super relevante, que é um projeto que chama, na verdade, é uma iniciativa que chama AEPW, que é Alliance to End Plastic Waste, que é uma iniciativa global, que tem mais de 40 empresas, grandes empresas envolvidas, desde todos os setores, gestores de resíduos, produtoras de matéria-prima, bens de consumo, enfim, todos os elos da cadeia, com o objetivo de eliminar o resíduo plástico, né, do meio ambiente. E aí, para isso, tem 4 pilares de atuação: infraestrutura, que é fundamental, inovação, educação e cleanup. E o objetivo deste grupo de empresas é conseguir arrecadar e investir 1,5 bilhões de dólares em 5 anos. É uma ambição grande terminar com resíduo plástico, então o engajamento de todos, o envolvimento e realmente a contribuição, e a Braskem faz parte desse grupo de empresas que tem esse objetivo. Passar um pouquinho agora para os desafios, né? A gente falou de forma bem ampla, né? Mas eu gostaria de falar um pouco mais incisiva na questão dos desafios práticos para viabilizar a economia circular em toda a sua estrutura dentro da indústria como um todo. Os desafios, se existem desafios com os catadores, com o consumidor, tributação, o poder público é partícipe, ele é atuante. Quais são os desafios nesse sentido? Bom, que eu sei que são muitos, imagino. Desafios não faltam, mas também oportunidades, né? Mas, assim, com relação aos desafios, como eu mencionei, toda a cadeia tem que ser envolvida. O que significa dizer consumidor engajado, envolvido e assumindo sua responsabilidade, o que também não é simples, porque isso aqui envolve educação, né? Envolve conscientização. Na parte de poder público, fundamental a parte de infraestrutura. Hoje, infelizmente, a gente só tem 22% dos municípios com coleta seletiva, sendo que destes municípios que têm coleta seletiva, a gente sabe que não passa em todos os municípios, em todas as casas. Então, tem uma ineficiência na coleta muito importante. Então, tem um volume muito grande que vai para aterro, infelizmente, que poderia entrar na economia novamente. Então, não ter infraestrutura é um ponto muito de atenção. Então, por isso que a gente precisa muito do poder público, políticas públicas, para resolver essa questão de infraestrutura, além da questão de, como você mencionou, de incentivo fiscal. É importante. Esse setor é um setor muito desafiado, porque tem vários custos. É o custo da coleta, é o custo do transporte, depois da limpeza, depois entra no novo processo produtivo. Precisa de apoio, sim, do ponto de vista de incentivo fiscal. A gente tem trabalhado junto com as associações nesse sentido, para trazer conhecimento para o legislador, para o executivo, de que a solução para o plástico, acho que esse ponto é super relevante, não é o banimento simplesmente, mas a gente buscar a solução do fechamento do ciclo, do reaproveitamento, né? Acho que esse é um caminho. E a indústria tem um ponto importante, sem dúvida nenhuma. E aí os elos, cada um com as suas expertises. Não é design do produto final, desde da produtora de matéria-prima, vertedor, junto, trabalhando junto para oferecer uma solução sustentável para a sociedade, a comunicação das empresas de bens de consumo para o consumidor entender o que a gente está colocando e o que ele tem que fazer pós a sua utilização. Essa comunicação é muito importante.
E além disso, acho que tem um ponto importante também, né, de inovação. Então, a academia também faz parte dessa solução. É muito importante que a gente consiga ter o desenvolvimento tecnológico também para melhorar a qualidade, a gente avançar em novos mercados, e a academia tem um papel. E tem mais um que eu não falei da cadeia, que eu vejo como muito importante, além das cooperativas que a gente mencionou, os gestores de resíduos. Porque são eles que fazem a coleta, como que eles podem apoiar essa separação, destinar e dar qualidade para esse material, porque a parte de volume de resíduo parece um contrassenso. Tem tanto resíduo e no final não tem indústria. Não Por tem. quê? Porque Sim. tem pouco separado, tem pouca qualidade. Para você ter uma indústria, você tem que garantir volume de matéria-prima. E aí é muito pulverizado. Então, eu acho que são esses os principais pontos que eu imagino assim, que são os desafios, de que todo mundo tem que ter com as suas responsabilidades e é o mesmo propósito e o mesmo objetivo de fazer essa transformação acontecer na realidade. Em contrapartida, Fabiana, quais são as oportunidades que o Brasil oferece nesse sentido, na tua concepção? Bom, acho que assim, primeiro, eu falei, é um desafio a falta de coleta seletiva e, ao mesmo tempo, uma oportunidade, porque a gente gera muito resíduo. Nós somos um dos maiores países que gera resíduo plástico. E, portanto, matéria temos disponíveis. Acho que o desafio que a gente tem é, ao mesmo tempo, uma oportunidade de a gente alavancar. Por outro lado, a questão social, né, é muito relevante. Então, é uma oportunidade de trazer também para os catadores mais profissionalismo, melhor qualidade de vida. Muito desafiado essa separação, essa atividade que eles fazem. É essencial, mas é uma oportunidade para que a indústria apoie o profissionalismo e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas também. Eu acho que esse é o outro ponto importante. E o brasileiro é cativo, né? Eu acho que para a gente, diante desse desafio todo que a gente tem, de ter que engajar todo mundo, ter que envolver todo mundo, eu acho que esse espírito colaborativo e criativo também é uma oportunidade para a gente criar novos mercados, ser um diferencial fora do país também. Essa demanda por um material reciclado e renovável tem aumentado a cada dia. Europa, Ásia, essa é a tendência. Não tem volta. A Braskem é uma empresa brasileira que pioneira no renovável. A gente já tem nosso produto em todos os lugares do mundo. Acho que é uma forma de mostrar o quanto que o Brasil é importante. E na parte de reciclagem, a gente tem uma super oportunidade. Porque hoje a gente já tem um número importante, acho que é importante destacar, eu falei todo mundo da cadeia e não falei dos recicladores. E os recicladores são parceiros da Braskem, da cadeia, para transformar, de fato, o resíduo em matéria-prima. E hoje no Brasil tem mais de 700 recicladores. Então, assim, a gente tem capacidade instalada, que é o outro ponto positivo, que se a gente fizer as conexões do resíduo com o plástico e melhorar a qualidade, a gente tem um potencial de ser um diferencial no mercado mundial. Sobre a questão, eu tenho aqui a pergunta sobre a questão de que forma a cadeia produtiva poderia ser mais partícipe. A gente já conversou sobre isso. Eu não sei se tu gostaria de destacar algum detalhe em relação a isso. Eu acho que a cadeia tem se mobilizado. A gente tem várias iniciativas que a gente tem trabalhado em conjunto. Uma delas é a rede, que é uma rede de empresas dos vários setores e que juntou com o objetivo de a gente aumentar a reciclagem, aumentar a reciclabilidade dos materiais. Então, a cadeia tem se movimentado. Acho que trazer isso como algo fundamental e importante dentro da indústria, eu falo assim, dentro da Braskem, economia circular é um pilar em todos os negócios e é prioridade do nosso presidente. Isso faz com que você dissemine isso internamente. Eu acho que esse é um caminho para que a indústria tem que fazer com prioridade, principalmente a indústria do plástico, porque quando solucionarmos e conseguirmos, de fato, implementar a economia circular, não tem outro material melhor e mais sustentável do que o plástico. O impacto que a gente está trazendo para o meio ambiente é relevante, a gente tem que reconhecer isso e todos nós da cadeia temos que atuar em conjunto. Isso tem acontecido, inclusive, eu acho que é muito positivo o fato de concorrentes estarem sentando junto com esse mesmo objetivo.
porque nesse propósito estamos... Sim, é importante. Todo mundo unido, né? Você está me ouvindo? Fabiana, você está me ouvindo? Acho que a Fabiana. Você está ouvindo agora? Agora voltou, acho que deu uma parada, mas... Acho que deu uma instabilidade. Tá, então deu uma instabilidade. Não sei onde é que parte que eu ouvi por último. Tá, tá ouvindo Tá me... agora? Agora eu tô ouvindo, mas vocês conseguiram me ouvir? A gente ouviu até uma certa parte. Não sei se você pudesse repetir apenas o finalzinho. Tá bom. Não, o que eu coloquei só é que a indústria já está se envolvendo, se engajando, independente de serem concordam ou não. O importante é que todos estão com esse mesmo propósito. Agora basta a gente colocar em prática, alavancar, colocar como prioridade dentro da empresa e seguir adiante. É que eu acho que nos últimos anos teve um crescimento muito forte, né, desse tipo de reflexão por parte não só da sociedade, como por parte da indústria. Acho que a gente avançou muito em relação a esse tipo de posicionamento sustentável. Eu acho também que a questão até da discriminação que houve com relação ao plástico, né, que o plástico ser chamado de vilão, eu acho que tirou a indústria da zona de conforto. Né? As empresas tiveram que dizer, não, opa, só um pouquinho, a gente não é bem assim. E aí eu acho que, tirando da zona de conforto, as coisas começaram a acontecer, a indústria assumiu a sua participação, e eu acho que agora esse caminho é um caminho realmente sem volta. Concordo plenamente. Fabiana, vamos falar agora sobre o principal assunto do momento, que é a pandemia, né? É inevitável falar sobre a Covid-19. Ela é uma crise sanitária que tem impacto econômico muito forte. E eu queria saber de ti, então, as oportunidades e desafios do plástico nesse atual contexto. Bom, acho que a pandemia trouxe uma outra perspectiva da sociedade em relação ao plástico, com relação à necessidade, da importância, da banir, porque de fato, se a gente tivesse banido o plástico em várias aplicações, e que a gente já tinha várias legislações nos municípios, por exemplo, não podendo utilizar os descartáveis, né, copos, pratos, como seria possível a quantidade de delivery que hoje é o que sustenta os restaurantes, por exemplo. Então, eu acho que trouxe uma reflexão e uma perspectiva diferente do que a gente estava vendo. Então, esse é um ponto relevante de a gente olhar da ótica do plástico, mas, ao mesmo tempo, o volume de utilização desses descartáveis, que gera um resíduo, né, relevante, tem que ser solucionado. Acho que esse aspecto de que traz uma nova perspectiva para o plástico, para uma reflexão da sociedade que até então, por mais que a gente falava que era uma questão de higiene em várias circunstâncias, que a solução não era o banimento, mas sim, por exemplo, obrigar os estabelecimentos a comprovar que eles estão mandando para reciclagem. Seria algo de estimular a separação onde está sendo gerado o resíduo. E não simplesmente banir. Quando a gente olha as sacolas, por exemplo, né, em vários lugares do mundo, eles tiveram que voltar com a sacola descartável. Por quê? Porque a reutilizável está contaminando as pessoas. Então, assim, tudo que é radical não é positivo pelo fato de que você só entra por uma ótica. Então, eu acho que assim, o Covid trouxe, né, uma mudança completa na nossa rotina, na nossa vida, e sobre a perspectiva do plástico também. Por outro lado, a pressão e a necessidade pela solução e para que a economia circular seja real, implementada e solucionada, está aqui junto, porque eu estou gerando cada vez mais resíduos, mais plástico, né? Todo mundo está em casa. Então, a percepção de que a gente tem uma quantidade de resíduos sendo gerados é muito importante, né? É muito relevante, né? Impactante até. Então, acho que traz esse outro aspecto de que a gente tem que solucionar, a gente tem que correr. Acho que assim, a perspectiva da sociedade está aí para refletir sobre uma tomada de decisão que tem que ser muito pensada, porque a gente vai estar diante desse cenário
do Covid há mais tempo, então a questão de higiene, contaminação, ela está aí, mas ao mesmo tempo como solucionar esse outro aspecto de melhorar a reciclagem e resolver esse problema da economia circular. Um outro aspecto que me veio à cabeça agora, que está tendo muito impacto, que é muito relevante, são os catadores. Porque eles ficam, assim, na linha de frente, se eles forem fazer. Então, alguns catadores continuam, algumas cooperativas fazendo a separação, e várias pararam. E aí, nesse aspecto, é importante, tem várias ações, né, apoiando as cooperativas, a Braskem definiu, né, essas que a gente já apoiava, a apoiá-los dando cestas básicas durante esse período. Então, são mais de 1.800 catadores que a gente tem ajudado. Mas é uma outra reflexão de como que deve ser a separação do resíduo. Tudo manual? Será que dá para fazer alguma parte que seja mais mecânica, em que a gente profissionalize esses profissionais em menos risco de contaminação? Porque eles já tinham outros riscos. Né? Tem pessoas, infelizmente, que não separam de forma correta e colocava seringa no meio de material reciclável que chegava para eles. Então, tinha risco de contaminação. E agora, com o Covid, é uma realidade que a gente vai ter que endereçar também. E quais são os impactos, Fabiano, da pandemia nos projetos e nas ações da economia circular da Braskem? O impacto para a indústria foi para todos os setores. Né? Tá todo mundo tendo que se reorganizar, se ajustar à realidade. Não foi diferente para a Braskem. Então, nesse aspecto de economia circular, o que aconteceu? Quais são os maiores impactos que nós tivemos? Volume de vendas. E por quê? Porque o material reciclado, ele vai para alguns segmentos que paralisaram ou reduziram a produção. Então, naturalmente, houve menos aquisição desse material. E, além disso, a gente, nos projetos, a resina reciclada, ela tem que passar, como as outras matérias-primas, por um processo de ação no nosso cliente. Ou seja, ele tem que testar, avaliar se atingiu os requisitos necessários. E nesse momento em que a prioridade de todas as empresas foi reduzir quadro, para não ter exposição, para ter afastamento das pessoas, a gente teve uma postergação dos nossos projetos. Mas todos eles, acho que o que é importante, né, destacar, todos eles continuam no nosso pipeline de projetos. Os nossos clientes nos afirmaram, né, que continua sendo prioridade. É uma questão de, neste período de sobrevivência, priorizar, né, determinadas a produção para aqueles segmentos, né, principalmente da saúde, que é o que foi muito foco de limpeza durante esse processo. E na retomada, a gente tem uma expectativa que junho e julho a gente consiga voltar com os projetos e as nossas vendas volte também ao esperado, à expectativa desde o início. Fabiana, vamos falar um pouquinho sobre preço, né? Para a gente entender como é que funciona a questão de preço de resina reciclada. Ela é mais cara do que a resina convencional, do que a virgem? Em caso afirmativo, como o consumidor encara essa questão de preço e valor agregado? Porque é um valor agregado que oferece, mas eu não sei se o público final tem essa consciência de que é mais caro ou não. Enfim, como é que funciona isso na prática? Bom, vamos lá. Em vez de falar de preço, vou falar de valorização do reciclado, né? Hoje, a realidade do reciclado é uma realidade ainda de pouca qualidade ou menor qualidade do que a reciclagem, do que o virgem, e menos, então, é visto como uma redução de custo. Então, quem compra reciclado, a grande maioria hoje, infelizmente, compra para uma redução de custo. E isso traz um impacto para o setor muito grande. Por quê? Porque na medida, no final, né, você não tem um valor agregado ao material, você tem um desafio de que todo o custo da cadeia você não consegue cumprir. Por isso que você tem um desafio que a gente não cresce. Quando a gente olha o percentual de reciclagem no Brasil, nesses últimos 5 anos, ele se manteve estável. Não teve um aumento relevante, apesar de estar gerando resíduo, de ter capacidade instalada. E por quê? Tem um desafio econômico. Então, o que a gente está trabalhando? Para trazer mais qualidade para uma... que é o que a gente conhece, a gente está trabalhando com resinas
de polietileno e polipropileno, basicamente, que é o que a gente tem de conhecimento dentro dos nossos centros de tecnologia, para trazer mais qualidade e, sim, valorar, ou seja, trazer mais um valor maior. Porque é natural, já que você está solucionando um problema, você está tendo que pagar todo o custo para a cadeia, é que tenha, sim, um valor agregado nesse material final. Agora, quando você pergunta assim, mas como o consumidor vê essa perspectiva, apesar da demanda da sociedade, do consumidor, por soluções sustentáveis, a decisão ainda hoje do consumidor é preço, principalmente diante do cenário que a gente está hoje de uma crise econômica. Então, a gente tem um desafio, sim, junto ao consumidor, de ele ver valor, de que aquilo ali está solucionando um problema da sociedade, do meio ambiente, e por isso deveria ser valorizado. E tem um desafio para a indústria de reduzir seus custos, de achar tecnologias que consigam trazer uma solução também com um valor agregado que deve ter, sim, mas compatível também com o poder de consumo dos consumidores. Tentar reduzir ao máximo o valor no processo, né, para conseguir repassar alguma coisa no consumidor final. E tem que falar como diferencial, né? Claro. Vamos ver aqui o que mais nós temos. Num cenário de perspectivas, há espaço para se pensar numa substituição mais massiva pela resina virgem? Ou isso aí ainda é um desafio longe de acontecer? Eu acho que vamos dizer assim, a tendência é essa. Então, quando a gente olha a tendência global, inclusive, é de que o mercado que vai crescer por plástico é atendido pelo reciclado e pelo renovável, né? Então, é uma demanda que está crescendo e essa é a perspectiva. Ter a substituição total, tem vários steps a serem passados. Tem uma questão econômica desafiado hoje, porque a gente está num cenário de queda, né, de petróleo muito robusta, né, muito grande, o que faz com que a resina virgem tenha um valor, né? Então, isso traz um desafio para o renovável e para o reciclado sobre a questão econômica. E tem algumas questões técnicas, principalmente no reciclado. Por quê? Porque a resina reciclada hoje, disseminada, a tecnologia é a mecânica. Para poliolefinas, polietileno e polipropileno, você não pode usar resina reciclada com contatos com alimentos. A gente tem raríssimas exceções no mundo, em que o ciclo é bem fechado, você não pode pegar tudo que está misturado e transformar numa resina, e essa resina ir para contato com alimentos. Então, ainda tem segmentos que não podem utilizar este material. E aí, qual que é a saída? A gente identifica a reciclagem química como complementar à mecânica e que aí ela pode, sim, alavancar e deixar de ser matéria-prima vindo do petróleo, da nafta, e uma nafta vindo do resíduo. Ou seja, poderia ter uma opção em que a qualidade final é a mesma, em que os ativos existentes são os mesmos, mas a matéria-prima não é uma nafta que vem do petróleo, mas sim uma nafta origem do resíduo, que é o que a gente está trabalhando muito fortemente. A gente tem uma equipe dedicada para isso. A gente tem uma expectativa de que agora em 20 a gente faça um teste industrial na nossa planta com um parceiro, em que a tecnologia que a gente está avaliando é uma tecnologia de pirólise que existe hoje, que normalmente utiliza o resíduo, por exemplo, em óleo combustível. E nosso objetivo é pegar esse óleo, a qualidade, né, através de processos. Travou um pouquinho, só um minutinho que eu acho que daqui a pouco volta. Tá bom, você me avisa quando voltar. Não, eu acho que o áudio tá indo bem. Se você tá ouvindo, deu. Tá. Maravilha. E, então, transformando hoje óleo combustível em matéria-prima para entrar na nafta. Esse é um potencial disruptivo. A matéria-prima do cracker, vamos dizer assim, ele continua sendo nafta, mas oriundo de uma base de resíduo, e que aí traz uma solução, os materiais, algumas misturas de plástico que a gente tem dificuldade hoje de reciclar mecanicamente. Perfeito.
Fabiana, vamos voltar um pouquinho na questão dos produtos que não são limitados com relação à utilização de resina reciclada. A diferença, então, na qualidade do produto final, não na qualidade, mas, por exemplo, na indústria alimentícia não se pode usar. Quais são as outras limitações de indústria? Apenas alimentícia ou há alguma outra restrição? E, principalmente, quais são as principais aplicações na prática que você está observando? Tá. A parte de cosmético, por exemplo, apesar de não ter uma legislação específica, eles têm, a grande maioria, né, uma preocupação muito grande por conta do seu produto estar em contato direto, né, com o consumidor, de não utilizar o reciclado, a menos que tenha algumas comprovações de que você não vai ter, enfim, algum problema, vamos dizer assim, com esse material nesse contato, porque normalmente eles exigem uma resina que seja, que a gente fala, né, que use para contato com alimentos, apenas não ser. Então, essa é uma outra restrição que o que a gente tem trabalhado nesse mercado é, por exemplo, embalagens em que você aplica o reciclado na embalagem do meio e não na parte de dentro que vai em contato efetivamente com... e esse é o mercado que tem se comprometido. Eu acho que assim, quando você fala assim, quais são os mercados que a gente tem atuado? Principalmente naqueles que estão valorizando esse material. E quem são? São aqueles que estão fazendo seus compromissos, que vão usar reciclado nos seus produtos. Então, por exemplo, embalagens com produtos de limpeza. Esse é um caminho que já está usando, tem vários produtos de limpeza, higiene pessoal, que está sendo utilizado. A gente tem uma grande oportunidade para eletrodomésticos, por exemplo, que está, primeiro, porque tem menos restrição de cor, porque um dos grandes desafios da utilização do reciclado é que quando você mistura, você normalmente fica com uma cor cinza, então você acaba utilizando principalmente a aplicação preto. Então essa é uma grande restrição, não é uma questão de qualidade, mas é uma questão de cor, que no final restringe essas aplicações. Mas a gente tem trabalhado nas mais diversas, avaliando automotivo, se tem alguma parte que possa ser utilizado, toda a parte de embalagem, isso em geral a gente tem avaliado também. E o grande objetivo é que a gente amplie cada vez mais essas possibilidades, vamos dizer assim, de utilização de reciclado nos mais dos mais diversas aplicações. Eu vi que teve uma pergunta que passou sobre a questão da Anvisa, rapidamente aqui. Mas que eu vi a questão da Anvisa, não sei se exatamente eu consegui ler toda a pergunta, mas eu vi que tinha a pergunta da Anvisa. A Anvisa permite essas embalagens, embalagens laminadas com uso de reciclado nas camadas do meio? Essa é a pergunta. Não, se for para contato com alimentos, não. E se for para questão de cosmético, não tem impedimento. O ponto é que, assim, para alimentos, o que tem hoje aprovado que é possível, dependendo do processo, é de PET. Então, se vocês ouvirem, a embalagem é de refrigerante, por exemplo, é porque é de PET e, portanto, tem processos já aprovados para utilização do PET reciclado. É só para esclarecer, porque eu estou falando muito de poliolefinas, né? Enfim, não sei exatamente quem está nos acompanhando. É polietileno, que normalmente é utilizado em vidros de shampoos, produtos de limpeza, e polipropileno, que é de tampas de cosméticos, por exemplo. Esses normalmente são os materiais que a gente está falando. Quando a gente fala em PET, sim, PET tem aprovado pela Anvisa a utilização de material reciclado, inclusive com contato com alimentos. Tá, vamos ver aqui se eu acho. Tinha algumas perguntas que ficaram para trás para eu não te interromper. Tinha uma sobre o mercado de reciclagem, se existe uma mensuração do tamanho desse mercado no Brasil. O que a gente tem de informação, que até deve estar para sair... Aqui, desculpa, Fabiana. Qual o tamanho atual do mercado de resinas recicladas no Brasil? Essa é a pergunta mais específica. Ela é mais ou menos, assim, o último dado que eu tenho é da Maxiquim, que é mais ou menos uma produção de 1 milhão de toneladas por ano, sendo que metade desse valor, que é mais ou menos uns 500, 600 mil toneladas, é de pós-consumo doméstico, né? Que vem realmente da utilização doméstica, porque tem um resíduo industrial plástico
também no mercado como reciclado, mas é em torno de 600, 700 mil toneladas em que é reciclado por ano e que entra no mercado, então, atual aqui no mercado brasileiro. Qual a porcentagem é recuperado através das cooperativas? Existe esse número? Ó, Não, eu não tenho esse número. tá. Ixi, Acho que travou um pouquinho. tá me Deu. ouvindo? Agora tô. Então tá bom. Eu não tenho informação de qual que é o percentual, tem uma importância muito grande, principalmente no pós-consumo. É a grande fonte de matéria-prima, são os catadores, né? Assim, o grande percentual vem deles, sem dúvida nenhuma. Mas o percentual específico de quanto que é, eu não tenho. Vamos ver aqui o Laércio Gonçalves, CEO da Activas. Ele fala quantas empresas de reciclagem no Brasil faz PCR? Volume aproximado, existe essa quantificação, você sabe? Então, PCR é pós-consumo, é resíduo pós-consumo, né? Assim, é do pós-consumo. Então, deste Tá. volume que eu falei, é 600, 700 toneladas, exatamente este mercado de pós-consumo. Porque o PIR, que é o pós-indústria. O PC é pós-consumo. Tem pessoas te elogiando, parabéns, Fabiana, excelente profissional. Acho que a gente tem o receio de não querer deixar ninguém de fora das questões. Eu acho que a gente contemplou todas as perguntas. Bom, enfim. Fabiana, gostaria de saber se tens mais alguma coisa para acrescentar, alguma informação que você julgue pertinente. Estou vendo aqui que Surgiu mais entrou. uma. Fabiana, pode falar um pouco sobre a diferença de propriedade de uma resina reciclada para uma virgem? Tá. Então vamos lá, assim, no processo de reciclagem, você aquece novamente o material. Então ele tem uma degradação normal durante o processo. Então o que isso significa? Que algumas propriedades é perdida durante o processo, mas que você pode resolver de problema. Travou a minha tela, mas vocês continuam me ouvindo? Sim, sim. Pode Então eu continuar. vou através da blendagem, ou seja, com material virgem. Tá me ouvindo? Tô. Pode falar. Então, e como que você analisa, né? Como que a gente tem trabalhado? Qual que é a aplicação? Porque para cada aplicação do plástico, ela necessita das propriedades. Identifica para aquela aplicação quais são as propriedades necessárias e com base nisso você faz a análise do que é necessário colocar de aditivo ou de blendagem de virgem para chegar nessa propriedade necessária. Dependendo da aplicação, não é necessário nem fazer a blendagem. Se você tiver uma separação bem feita do material, sabe qual que é a origem, você consegue fazer a aplicação com 100% reciclado. Então, assim, um exemplo que a gente dá é a parceria que a gente fez, por exemplo, com a Tramontina. Nós utilizamos os nossos big bags, dos nossos produtos, né, que a gente faz a logística reversa, e com esse material, a gente fez as cadeiras da Tramontina com 100% reciclado. Então, foi uma forma de valorizar, mas a gente sabia exatamente qual que era a fonte. Então, a gente sabia as propriedades deste material e que era suficiente para aquela propriedade. Então, assim, o plástico ela tem uma flexibilidade, uma possibilidade de aplicações enormes. Então, você avalia quais são as propriedades e para melhorar a qualidade do reciclado, você busca essas soluções. Agora, tem dois aspectos do reciclado que são desafiados, que é a cor. Então, ou você tem uma separação de cor, que faz com que você tenha a possibilidade de ter branco e ter o colorido, e aí você amplia para o branco as opções, que hoje é a forma que a gente separa, que é separado porque ela traz mais valor quando é branco. A questão é o odor, né? Então, assim, tem o resíduo da própria comida, enfim, mas tem a própria absorção que o material tem daquela embalagem do material, do produto que era dentro.
Antigo. É nesse contexto que a gente também está trabalhando com inovação para o desenvolvimento de soluções que eliminem ou durante o processo de lavagem a gente consiga melhorar a qualidade. Perfeito, Fabiana. Fabiana, te agradeço, eu gostaria de te agradecer imensamente a participação. A gente está já afindando o nosso tempo, né? O Instagram ele nos permite uma live de 1 hora, então eu gostaria de agradecer a sua participação, colocar a revista Plástico Sul sempre à disposição de vocês para, enfim, para divulgação de conteúdo pertinente. E a live de hoje. Tá travando de novo um pouquinho. Eu que queria agradecer você, a todos que participaram, que fizeram as perguntas, que estão aqui apoiando. E eu acho que assim, a minha última mensagem é que depende de cada um de nós para a gente, o nosso ambiente, a nossa sociedade. Eu acho que cada um fazendo sua parte. Muito obrigada. Perfeito, perfeito. Obrigada, nós que agradecemos. A live de hoje, além do apoio da Activas, que completa 30 anos agora em 2020, também teve o apoio do grupo NZ Copper Polymer e NZ Fil Polymer. Na semana que vem, a gente vai receber aqui no nosso Conexão Plástico Sul, Rogério Mani, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Flexíveis. Agradeço a todos pela audiência, a você mais uma vez, Fabiana, e até a semana que vem. Tchau, tchau.